Começando pelo Reino Unido, né? A doutrina de defesa do Reino Unido ela trabalha com 10 princípios de guerra, né? Seleção e manutenção do objetivo, manutenção da moral, ação ofensiva, segurança, surpresa, concentração de força, economia de esforço, flexibilidade, cooperação e sustentabilidade, né? Os significados de alguns são mais evidentes, né? Mas eu chamo a atenção aqui, por exemplo, para a flexibilidade, né? Que é a habilidade para se adaptar às mudanças da situação, né? E a cooperação, que é o trabalho em equipe. Setores das forças armadas, do governo, da sociedade, ou mesmo de outros países aliados, né? Eles precisam desse princípio de guerra da cooperação. E o princípio de guerra da sustentabilidade, que é um princípio que eu encontrei apenas no Reino Unido, né? Que ele trata da manutenção de meios, né? Incluindo meios de inteligência, de busca de informação, né? Para que eu consiga realmente chegar, né, a atingir meu propósito final. As minhas operações elas precisam de sustentabilidade. Um outro país aqui que eu acho que vale a pena explorar, né, é a Rússia, né? A Rússia herdou todo o poderio militar da União Soviética, né, incluindo a sua doutrina, né, particularmente um grupo de conceitos, né, um conhecimento chamado arte operacional. A arte operacional ela começou a ser desenvolvida na época de Napoleão, né, grosso modo falando. Ela foi se aperfeiçoando ao longo do século XIX, e depois da Primeira Guerra Mundial foram os soviéticos que consolidaram um corpo, né, de princípios de guerra muito interessante, que foi terminou sendo utilizado pelos alemães, né, na Blitzkrieg, né? E depois os alemães também usaram esses princípios contra a União Soviética. E aí a gente pode se perguntar, ora, se foram os soviéticos que desenvolveram a arte operacional que os alemães estavam usando, por que no começo da guerra os alemães tiveram tanta facilidade para atacá-los? É por causa de Stalin, né? Stalin, o ditador soviético, ele na década de 30 resolveu expurgar, né? fez expurgos terríveis na União Soviética e mandou matar uma série de generais que ele achava que estavam ameaçando o seu poder político. E nesse grupo de generais, os principais pensadores da arte operacional foram mortos, né? Mas nessa época aí, esses pensamentos já tinham se espalhado por alguns locais da Europa, principalmente a Alemanha. Bom, enfim, foi triste a União Soviética ter desenvolvido conceitos de arte operacional e depois ter sido vítima, né, dos alemães que usaram esse conhecimento. Mas, enfim, todo esse corpo teórico, né, ele foi muito estudado e influenciou muito a doutrina militar americana até hoje. A gente vê aí esse livro do general russo, o Sesson, né, a gente observa que esse livro e esse manual sobre o exército soviético são publicações americanas, né? O americano ele tinha um departamento no seu Ministério da Defesa, no seu Departamento da Defesa, dedicado a estudar a doutrina soviética. E há vários trabalhos, né, sobre a doutrina militar soviética e atualmente a russa, né? Mas dois livros, o livro do Glantz e o livro do Reagan, são referências sólidas, né? E os princípios de guerra, né, que nós podemos enumerar, né, que foram oriundos dessa experiência soviética e hoje utilizados pelo russo, são 11, né? Que é a prontidão, a iniciativa, a capacidade, a cooperação, a concentração, a profundidade, moral, obediência, firmeza, segurança e logística. E eu destaco aqui a profundidade, né, porque a Rússia, e antigamente a União Soviética, né, tem um território muito vasto. Então, o tipo de operação militar que acontecia na Rússia, né, a antiga, depois a União Soviética, agora novamente Rússia, eram operações distintas das operações que aconteciam na Europa, onde os países eram relativamente pequenos, né? Então eles tinham um pensamento diferente, de profundidade, para atacar os postos de comando na retaguarda, fazer movimentos de envolvimento, eles tinham espaço para isso, né? E outro princípio de guerra também interessante da gente destacar aqui é o princípio da obediência, né? Não há debate, né? O comandante militar ele tem um pensamento, ele define aquilo e não há mais discussão.
Já nos Estados Unidos, né, os princípios de guerra eles vêm evoluindo e há um permanente estudo, né, com frequentes atualizações. No curso que eu fiz no Departamento de Defesa, né, sobre estratégia militar, né, onde eu convivi lá com os oficiais superiores americanos, muitos deles voltando de conflitos no Afeganistão, no Iraque, né, nós tivemos aulas sobre estratégia como um todo e vimos também os princípios de guerra, né? E eles trazem lá 9 princípios tradicionais e depois acrescentaram mais 3, né? As forças armadas elas ainda continuam utilizando os 9 tradicionais, mas quando elas atuam em conjunto, em joint, elas levam em consideração mais 3 princípios, né? Que é o princípio da restrição, né? Que é um princípio onde evita-se o uso desnecessário da força. O princípio da perseverança, né? Que é a necessidade de ter uma sustentabilidade num ambiente VUCA, né? Onde o inimigo, volátil, incerto, complexo e ambíguo, onde o inimigo não é muito bem definido, diferentemente da época da Guerra Fria. Eu tinha um inimigo, era o soviético, agora não. Agora o inimigo está disperso, né? E o princípio da legitimidade, né? Hoje em dia, no contexto global, né, muitas dessas operações elas precisam ter, é bom que tenham, né, o aval da Organização das Nações Unidas ou mesmo de alguma aliança internacional. Então o princípio da legitimidade ele possibilita, né, que as forças tenham autoridade moral e legal para continuar. Então os princípios de guerra dos Estados Unidos são esses 3 que eu falei, que são relativamente novos e aplicados às operações conjuntas, e os outros 9, né? Massa, objetivo, ofensiva, simplicidade, economia de forças, manobra, unidade de comando, segurança e surpresa. Já o Brasil, né, a sua doutrina militar ela está muito bem atualizada, né, e muitos dos princípios são similares aos Estados Unidos, né. Então o Brasil adota 12 princípios, né, os 9 que eu mencionei dos americanos, né, e aí nós temos diferente aqui o princípio da exploração, da prontidão e da moral. Vamos comparar, né, então, esses 4 países e seus princípios de guerra para a gente ter uma ideia de quais são os princípios mais utilizados. Né? A primeira coisa que chama atenção nessa tabela é o uso a utilização dos princípios de guerra da segurança e da massa. Né? Todos os 4 países utilizam esse princípio. Né? Então, esses 12 princípios que também são os mais, vamos dizer assim, populares. Né? É interessante ali, por exemplo, o princípio da cooperação, né, que nem os Estados Unidos nem o Brasil adotam, né, o princípio da simplicidade, da manobra, né, que o inglês não adota, né, e assim a gente pode fazer tirar diversas conclusões, né, do que um país prioriza ou não. Esses 12 são os mais populares. Há outros, e essa tabela aí mostra, né, muitos princípios, né, que são utilizados apenas por um país. É como cada país tem aí a sua história, seu contexto, né, sua situação geopolítica. Né. Veja, por exemplo, que a Rússia, né, ela traz uma série de princípios que tem uma diferença muito pequena com relação aos outros. Por exemplo, né, o princípio da iniciativa ele tem muito a ver com o princípio da ofensiva. Né? O princípio da logística tem muito a ver com o princípio da economia de forças.